Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita alegria e muita superação. Hoje nosso tema é o segundo ciclo da borracha na Amazônia. Nosso objetivo é entender o conceito de soldado da borracha no contexto da produção da borracha no chamado segundo ciclo. O segundo ciclo da borracha, conforme os estudiosos, vai ocorrer entre os anos de 1942 e 1945, período que vai acontecer a chamada Segunda Guerra Mundial, onde os japoneses vão invadir a Malásia e vai passar a controlar os seringais. Controlando os seringais, controla a produção. Assim, nesse contexto, sem opção, os Estados Unidos voltam a comprar a borracha do Brasil. E, de acordo com a literatura brasileira, que trata da questão da borracha, o Brasil foi pego de surpresa, pois a produção estava desarticulada e o governo de Vargas teve que mobilizar às pressas os trabalhadores. Assim feito, em 1943, pelo Serviço Especial de Mobilização dos Trabalhadores para a Amazônia, o alistamento obrigatório de nordestinos. Era a chamada Batalha da Borracha, que vai mobilizar mais de 100 mil trabalhadores que foram denominados de soldados da borracha. De acordo com Oliveira, foi convocado um exército de retirantes pelo Estado brasileiro, que reviveu os tempos de escravidão e a política denominada barracão, em plena década de 1940. Enquanto a Segunda Guerra Mundial espalhava-se para a Europa e a Ásia, perto de 55 mil brasileiros enfrentaram doenças, passaram fome e estavam presos aos domínios dos chamados barões da borracha, donos dos seringais dentro da região amazônica. Muitos desses soldados deram a vida, literalmente, para a chamada indústria bélica americana durante o conflito, ao fornecer insumos para as armas e pneus para os automotivos no contexto da Segunda Guerra Mundial. No Wikipedia, o segundo ciclo da borracha e da expansão demográfica na Amazônia, a questão do soldado da borracha é determinado em 55 mil, sendo na grande maioria de nordestinos. Os soldados da borracha, depois de alistados, examinados e dados como hábitos nos alojamentos de Fortaleza, Prado e Alagadiço, recebiam um kit básico de trabalho, que constituía de uma calça de mescla azul, uma camisa branca de morim, um chapéu de palha, um par de chinelas, uma mochila, um prato fundo, um talher garfo, uma caneca de folha de frandes, uma rede e um maço de cigarro Colomi. O ponto de partida para muitos deles foi a ponte metálica, Porto de Fortaleza na época. Segundo os estudiosos, outros soldados da borracha vieram de Minas, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Muitos presos que estavam nas cadeias dessas regiões foram transformados em soldados da borracha. O resultado dessa política foi um dos maiores genocídios que o Brasil já produziu, segundo Oliveira. Conforme a literatura didática, os soldados da borracha na Amazônia brasileira, no decorrer da Segunda Guerra Mundial e da chamada Era Vargas, o chamado Estado Novo,
já chegava aos seringais devendo os donos da terra. Desde o transporte até o alimento era cobrado. O sistema de aviamento mantinha o trabalhador preso por meio de uma dívida interminável, que crescia após dia no chamado sistema de barracão. Segundo o jornal da Gazeta, tudo que se recebia no seringal era cobrado. Mantimentos, ferramentas, tigelas, roupas, armas, munições, remédios, tudo enfim, era determinado pelo sistema de barracão. Sua conta, ou a conta corrente do soldado da borracha, e o preço era determinado pelo o seringueiro, ou pelo o dono do seringal, o barão da seringa. Assim, o preço era 5 vezes maior do que o normal. No fim da safra, a produção de borracha de cada seringueiro, de cada soldado da borracha, era abatida na dívida, mas o valor de sua produção era quase sempre considerado inferior à quantia que o soldado devia. Os barões da borracha, como eram chamados os proprietários, faziam suas próprias leis. Havia capangas que faziam emboscada para matar os soldados que teria quitado a dívida. Assim o dinheiro voltava aos barões, conforme Oliveira. Conforme a literatura, era a assinatura dos acordos entre Brasil e Estados Unidos, os chamados Acordos de Washington, estabeleceu que o governo americano passaria a investir maciçamente no financiamento da produção da borracha na Amazônia. Em contrapartida, caberia ao governo brasileiro o encaminhamento de contingentes de trabalhadores para os seringais. Fato ocorreu. Os Estados Unidos, fato também, pagaram à vista 2 milhões de dólares e mais 100 dólares por soldado ao governo brasileiro, dinheiro que nunca chegou aos trabalhadores, segundo os relatos. Enfim, o chamado segundo ciclo da borracha ocorreu no decorrer da Segunda Guerra Mundial, especificamente na Amazônia, durante o governo de Vargas, que foi estabelecido pelos Acordos de Washington, que vai estipular a produção do látex na região da Amazônia. O fato, além de marcar uma profunda exploração do trabalhador brasileiro, ou seja, ao chamado soldado da borracha, que até hoje luta por seus direitos, serviu também como expansão e ocupação do território amazônico, em várias partes, do Acre ao Pará, de Rondônia a Roraima, do Amazonas a Belém e assim por diante. Meu muito obrigado e vamos que vamos, sem esquecer, como o soldado da borracha nunca esqueceu, que precisamos lutar por nossos direitos. Dê um joinha e vamos que vamos.